Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Você deve estar acompanhando os embates entre setores da população e os governos municipais, estaduais e federal a respeito da melhor maneira de se conduzir a pandemia do Covid-19. Muito embate está acontecendo entre a restrição de horários, o fechamento de comércio, a restrição de praias, e eu acho que está acontecendo tudo de uma maneira bastante errada. Inclusive porque já aprendemos algumas lições com pandemias passadas e formas do governo lidar com a sociedade com temática de saúde. E é justamente por isso que eu decidi falar um pouquinho com vocês sobre a revolta da vacina. Um momento que aconteceu de fato uma revolta popular, justamente porque o governo, mesmo querendo vacinar e fazer o bem, não conseguiu fazer isso de uma maneira boa e acabou deflagrando uma grande revolta em 1904. Antes de eu falar sobre isso, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1000 inscritos e só faltam 10. E para comemorar os 1000 inscritos, eu tô pensando em fazer um sorteio aqui no canal, hein? Então fique esperto, se inscreve e aguarde por mais informações. Além disso, eu gostaria de lembrar que aqui na descrição nós temos as referências para esse vídeo e também os links das minhas redes sociais. Lembrando que no Instagram eu estou fazendo sempre um complemento aos vídeos da semana e também posts sobre história diariamente. Confere lá. Mas chega de papo furado, vamos logo para o vídeo. Deixa eu falar um pouquinho do contexto histórico da revolta da vacina. Gente, estamos falando de um Rio de Janeiro, capital do Brasil, que tinha visto de camarote um monte de transformações políticas e sociais. A escravidão havia acabado, a monarquia também, e um novo modo de governo, a república, tinha se erguido. Além disso, um grande contingente populacional tinha ido para a capital do Brasil buscando melhores oportunidades. Para vocês terem noção, entre as décadas de 1890 e 1900, o Rio de Janeiro foi de 500 mil de pessoas para quase 900 mil. É muita coisa. Ainda mais um espaço de 10 anos em uma cidade que não se transformava no tempo que a gente se transforma. E olha que nem hoje a gente pode falar que a gente tem transformações urbanas rápidas. E nisso, muito incômodo foi gerado, a ponto do governo ser pressionado a tomar mudanças. Essa pressão partia tanto da elite carioca, que já tinha conhecido metrópoles nos Estados Unidos, na Europa, e queriam que o Rio de Janeiro fosse daquele jeito, assim como também de muitos cientistas que se proliferaram no Brasil no fim do século XIX, que tinham uma preocupação muito científica em acabar com doenças e começar uma política de higiene social para evitar ainda mais essa fama de cidade da morte que o Rio de Janeiro tinha. Essa política sanitarista vai se concretizar no governo de Rodrigues Alves, presidente do Brasil de 1902 a 1906. Ele vai, já no seu primeiro pronunciamento, falar que era uma questão de desenvolvimento nacional cuidar da higiene pública da capital. Dessa forma, ele condicionava a higiene também a reformas urbanas. Afinal de contas, aquelas aglomerações de cortiços, vielas muito escuras e muito apertadas, acabava proliferando também as doenças. Dessa forma, o Rodrigues Alves vai encabeçar um discurso de modernização e de, por que não, europeização do Rio de Janeiro, copiando as reformas que aconteceram em Paris, em Berlim, em Viena e em Londres. O Rio de Janeiro não obedecia ao Estado do Rio de Janeiro ou a nada. Ele era um distrito federal que obedecia ao presidente, que no caso era o Rodrigues Alves. Dessa forma, colocando em prática as mudanças de reforma urbana e de higiene social, o Alves vai acabar colocando o Pereira Passos como prefeito do Rio de Janeiro, que era um engenheiro bem conectado com essas reformas urbanas e também com forte dinâmica com os cientistas que queriam e tinham essa preocupação higienista. Não à toa, o Pereira Passos vai começar a campanha dele de reformas no Rio de Janeiro, que serão conhecidas popularmente como Bota Baixa, copiando muito as reformas que aconteceram em Paris por parte do Barão Haussmann, que também fez um grande bota abaixo nas vielas escuras e mal urbanizadas de Paris. Nisso, o Pereira Passos ele vai ter uma grande atribuição, ele vai ter plenos poderes para demolir o que ele quiser, vai ter um braço do judiciário só para colocar de forma mais ágil as contendas que poderiam surgir de pessoas que reclamariam da demolição de seus negócios e casas. E além disso, ele tinha muita autoridade nos recursos que o Rodrigues Alves ia lá e passava para ele para as reformas serem executadas.
Nisso, o Pereira Passos vai acabar tanto demolindo os cortiços, demolindo casarões antigos, abrindo avenidas, reformando o porto da cidade, fazendo um monte de reformas urbanísticas que de fato irão modernizar a cidade e vão começar a dar alcunha, que depois será dada ao Rio de Janeiro, de cidade maravilhosa. E nisso, ele vai nomear o médico Oswaldo Cruz para ser o diretor da Diretoria Geral de Saúde Pública, também com plenos poderes de executar uma política sanitarista no Rio de Janeiro. Dessa forma, o Oswaldo Cruz ele aproveitou bastante esse poder para fazer de fato uma campanha de matar mosquitos, de invadir casas para acabar com criadouros do Aedes aegypti. Ele fazia um tratamento de poços de água, de fato para melhorar a saúde do Rio de Janeiro. E além disso, ele utilizou uma lógica muito militarista, dividindo a cidade do Rio de Janeiro em bases militares que contavam sempre com brigadas policiais para acompanhar os médicos sanitaristas que faziam parte dessa campanha de higienização do Rio de Janeiro. Só que aí a gente tem que salientar que a campanha do Oswaldo Cruz sofreu na época uma grande oposição por parte da população. Porque, principalmente, essa lógica militarista, muito imperativa, de fiscalizar casas, poder falar que aquela seria demolida, que poderia ser sua casa ou seu empreendimento, não repercutiu bem. Por mais que, de fato, a gente tivesse um monte de residências e negócios que, na verdade, eram grandes criadouros de doenças. Mas o ponto é que, olhando de hoje, dá para se falar que faltou um tato. Principalmente na ausência até de uma política social. Porque quando você ia lá e demolia a casa ou o negócio de alguém, você não tinha uma preocupação para onde essas pessoas iam morar. Você não tinha a noção de que essas pessoas poderiam depender da economia que elas geravam com aquela residência. E nisso, muitas pessoas vão ou mudar de cidade ou vão migrar para as favelas, o que vai gerar outro gigantesco problema urbano e social no Rio de Janeiro. Essa situação vai ficar um pouco mais sensível quando Oswaldo Cruz declara que para você conseguir barrar a epidemia de varíola que existia no Rio de Janeiro, você precisava de uma vacinação obrigatória. Não que você pegaria policiais e iria vacinar o pessoal à força, mas sim colocando que, para você poder matricular um filho numa escola pública, para você fazer um casamento, tirar qualquer documento, qualquer coisinha mínima que precisasse de burocracia, você tinha que ter um cartão de vacinação da varíola. Essa política vai ser discutida em 1904 ainda, muito debatida tanto na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, quanto no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, porque não era uma política exclusiva do Rio de Janeiro, por mais que fosse muito mais sendo visada a melhorar a capital. Era uma política em âmbito nacional. E nos debates que aconteciam na Câmara dos Deputados e no Senado, vai ter muita opinião divergente. Muita gente parte de um preconceito bobo, falando que a vacina da varíola deixaria quem toma com cara de boi, lembrando até um certo presidente que fala de virar um jacaré. Também vamos ter um monte de discussões sobre questões de liberdade. Vamos ter também um monte de discussões de liberdade individual, falando até onde iria a autoridade do governo, até onde poderia se controlar o livre-arbítrio das pessoas. E assim também teremos uma grande campanha pró-vacina, pró-vacinação obrigatória, que participava muito desse imaginário de higienização social e também de modernização do Brasil, focado, claro, no Rio de Janeiro. Fora que, nessas discussões, vamos ter até disputas políticas de pessoas muito partidárias do chamado florianismo, devotas do presidente Floriano Peixoto, como o tenente-coronel Lauro Sodré, que vai utilizar do pretexto de ser contra a vacinação obrigatória para fazer oposição direta ao Rodrigues Alves. E lembra essa história que ela vai ficar muito importante daqui a pouquinho. A vacinação vai se tornar obrigatória no dia 4 de novembro de 1904. E para vocês terem noção, no dia seguinte, no dia 5, já vai nascer a Liga contra a Vacina Obrigatória, composta de vários setores da população, inclusive estudantes, militares, comerciantes, que faziam um monte de discursos públicos contra a vacina, num misto tanto de preconceito contra você injetar a própria doença no seu corpo, como é uma preocupação que muita gente tem até hoje a respeito da vacina, mesmo que não tenha fundamento, mas isso não impede, claro, que pertença ao imaginário das pessoas, e também um monte de discursos políticos, como eu disse, de liberdades individuais, de campanha contra o Rodrigues Alves e o Pereira Passos, e principalmente uma fonte de forte protesto contra as ações imperativas, tanto do Pereira Passos, nesse bota abaixo que ele executou no Rio de Janeiro, quanto a política muito com base militar do Oswaldo Cruz. No dia 9 de novembro, começa a ser regulamentada a lei da vacina obrigatória.
E nisso, no dia seguinte, já vai se ter toda a manifestação por parte da Liga contrária a isso para fazer protestos que no primeiro momento seriam pacíficos para atacar essa questão do governo e da vacinação em si. Mas, com o passar dos dias, dia 10, dia 11, dia 12, os protestos começam a ter pouca organização e muito sentimento popular. O pessoal utilizou daquela campanha contra a vacina para protestar fortemente contra as reformas urbanas ocasionadas pelo Pereira Passos, assim como as atitudes do Oswaldo Cruz. E aí começa a ficar muito violento, com quebras de lampiões, viradas de bonde, destruições de casarões, ataques a instituições governamentais, combates entre o povo e as forças policiais, ao ponto do Rodrigues Alves precisar convocar exércitos de outros locais do Brasil para conseguir segurar a turba, além da gente ter toda uma disputa na imprensa. Os jornais governistas, por exemplo, começam a falar que aquilo tudo está sendo causado por anarquistas que queriam acabar com o poder. Assim como a imprensa da oposição, como a revista O Malho, criticavam fortemente o jeito que o governo fazia todas as reformas e, de fato, demonstrava que o povo tinha uma boa razão para estar protestando. Com a situação ficando cada vez mais sensível, começa a se ter um monte de pessoas que querem aproveitar a fragilidade do governo e dar um golpe de Estado. Lembra do Lauro Sodré que eu falei? Senador, tenente-coronel, florianista. Ele pegou militares simpáticos a ele e tentou organizar um golpe contra o Rodrigues Alves, que acabou sendo fortemente suprimido por militares que não tinham interesse em apoiar essas alas revoltosas. O Lauro Sodré vai acabar sendo preso junto a outros militantes revoltosos. Só que essa situação toda dá argumentação para no dia 16 de novembro o Rodrigues Alves declarar estado de sítio. Dessa forma, autorizando o governo a fazer uma forte coação dos revoltosos, podendo inclusive matar gente. E nisso, centenas de pessoas são presas, justamente para acabar com a revolta o máximo possível. Entre os dias 18 e 20, com o exército chegando e as forças policiais sendo mais autoridade para coagir os manifestantes, acaba que a revolta da vacina encontra o seu fim, com centenas de pessoas presas, muitos sendo deportados para o Acre ou para a Ilha das Cobras, onde a gente vai ter um monte de registros de maus-tratos. Só que a gente pode falar que a revolta da vacina conseguiu o que queria, porque a obrigatoriedade da vacina cai. E essa é a revolta da vacina, galera. E é muito interessante ver, muito mais do que ela, mas como ela ficou para a posteridade. Porque por muito tempo a historiografia vai colocar que essa revolta nada mais foi do que uma turba estúpida que queria ir contra uma coisa que seria boa para ela. Com base em crenças e em imaginários bobos, as pessoas não conseguiam ver que a vacina era o melhor jeito de se curar. Então, acaba que ficou muito a carga de pessoas ignorantes sendo contra a modernização benéfica. Eu mesmo aprendi essa visão. E eu tenho certeza que muitas pessoas ainda aprenderam assim. Então a gente pode ver que essa própria visão já diz muito sobre como o Brasil encara como a gente vai fazer modernidades ou coisas boas. E acho que seria a primeira lição que a gente pode entender traçando paralelos entre a revolta da vacina e a nossa própria pandemia do coronavírus. Historiadores como Nicolau Shevchenko, José Murilo de Carvalho, Jaime Benquimol vão fazer uma renovação historiográfica nesse aspecto, elencando os fatores sociais, a insatisfação que o povo tinha com o bota abaixo do Pereira Passos e mostrando que não é porque certos grupos, e a gente pode até falar com certa razão, querem fazer modernizações, querem deixar um certo ambiente melhor, que eles de fato estarão certos num sentido humanamente crível. Eu explico melhor. Não é porque a gente tem em laboratórios, em relatórios médicos, tendo verdades científicas que algo necessariamente é bom, que isso vai ser aplicado direitinho para a população. As pessoas têm interesses, têm abordagens, têm crenças. E muito mais do que a gente achar que uma imposição científica deve ser colocada goela abaixo, a gente tem que fazer sim e se preocupar sim com a comunicação e com estratégias de colocar a população e seus interesses em uma dinâmica que de fato entenda as coisas boas que melhorias científicas e sanitárias podem trazer e também entender que elas pertencem, elas importam para aquela comunidade. A revolta da vacina, como a gente pode entender agora, tem muito disso. Pessoas que são jogadas na rua, que têm que se refugiar em favelas ou abandonando o Rio de Janeiro, porque o governo, com base em uma melhora, num bem comum, acaba acabando com os negócios e com as residências delas.
O que adianta você fazer de fato uma coisa que pode ser cientificamente boa e acabar não fazendo uma política social que acompanha tudo isso? E é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo, entendido como a revolta da vacina é uma dinâmica muito maior, envolve muito mais o contexto do que meramente a resistência estúpida de um povo contra a vacina. E entenda também algumas lições como essa, de que não importa se o governo esteja bem assessorado, até com alguma razão sanitária, como de fato tinha, vacina é uma coisa boa, você não tem automaticamente uma boa política pública de efetivar essas práticas sanitárias, de melhora e modernização, num sentido realmente positivo. Não à toa, o historiador Jaime Benquimol fala que a vacinação contra a varíola vinha crescendo nos últimos anos antes da obrigatoriedade. Com a obrigatoriedade, você vai ter uma anulação disso, porque as pessoas ficam com um pouco de ranço e raiva do que a vacina contra a varíola representa. E a gente vai acabar tendo, em 1908, uma grande epidemia que vai matar 7.000 cariocas. Então percebam que persuasão e outras técnicas são de fato muito importantes e geram menos ressentimento. E a gente poderia muito mais, fazendo políticas públicas, fazer de fato uma campanha sanitária bem melhor e que não pareça que está sendo feita por governos centralizadores e autoritários. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever, rumo aos 1.000 inscritos e eu vejo vocês na segunda-feira. Até lá!